todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um culto, mais um domingo na presença do Senhor. Você que está chegando, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua fidelidade. Hoje nós tivemos problemas com o YouTube para fazer a transmissão, então a gente vai ficar aqui só pelo Instagram. Eu quero aproveitar esse momento e te convidar a orar conosco, a começar esse culto debaixo da presença do Senhor, debaixo da direção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a direção desse culto, a direção dessa palavra, a direção desse momento. Que toda seta, toda guerra, toda batalha espiritual, Pai, seja quebrada aqui essa noite em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos alcançar, que o Senhor possa nos tocar. Em nome de Jesus, que o Senhor venha direcionar todo esse culto nas tuas mãos, Pai. Toma cada vida que está chegando, cada vida que irá assistir essa mensagem, esse culto, esse momento, que o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, querido. Feche os seus olhos e se entregue na presença do Senhor. Aleluia. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Você que está chegando, não conseguiu conectar pelo YouTube, eu sei que está com algum problema na plataforma hoje, que não está permitindo fazer gravações online, transmissões online, não sei se é alguma coisa do sistema, mas eu sei de uma coisa: quando o culto começa com uma luta, é sinal que bênção do Senhor virá. Amém? Abre sua Bíblia comigo no livro de Jonas, do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Tô vendo a Vânia. Vânia, que saudade de você, do Júnior, graças a Deus. Rita, Priscila, glória a Deus pela vida de cada um. Vem cá, a Bela quer dar um tchau aqui também. Vem cá, Bela. Manda um beijo para as pessoas, ó. Até Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que ali estava no porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Independente da sua idade, independente do seu tempo de conversão, independente das circunstâncias que a sua vida se encontra, Deus tem um chamado para você. Deus tem algo específico, particular e único para a sua vida, para a minha vida, para esse tempo, para um destino profético na nossa vida. Uma coisa interessante que a Bíblia nos mostra e que me fascina ao ler a Bíblia é a intervenção que Deus faz na vida do ser humano. Nós vamos reparar que muitas das vezes, no meio da vida, no meio da jornada, há uma intervenção de Deus na nossa vida. E é interessante pensar que isso mexe com a nossa vida porque todos nós temos um sonho, todos nós temos um propósito, um objetivo de vida, todo mundo almeja algo nessa vida, tem um plano, tem um foco, tem um alvo, tem uma busca dentro de si, uma busca por valorização, uma busca por significado, uma busca por algo que te faça se sentir vivo, eficaz, que te faça se sentir útil nessa vida. Todos nós temos essa voz dentro de nós. Mas uma lição que a gente aprende muito cedo com a vida é que a vida é dura. As lutas são constantes. E que nem sempre a gente consegue alcançar aquilo que desejava alcançar. A vida nos ensina muito cedo das batalhas, das durezas, das dificuldades, dos contras que a vida se coloca diante de nós. E é por isso que muitas vezes, ao longo da nossa vida ou ao longo da nossa história, uma pergunta atribulou o nosso coração. Por que será que eu sofro tanto? Por que será que tudo parece tão mais difícil para mim do que para os outros? Diante das dificuldades da vida, das lutas da vida, todos nós
nos deparamos com essa sensação e com essa pergunta. Por que para mim parece mais difícil? Por que para mim o caminho é mais estreito? Porque para mim parece que as coisas não são tão fáceis como para outros. Porque para mim parece que eu não consigo da mesma forma que outros conseguem. E esse sentimento e essa pergunta alcançou muitos corações ao longo da Bíblia. Quando a gente olha o livro de Juízes no capítulo 6, nós vamos ver que essa foi a grande questão de Gideão. Um dia um anjo aparece para ele no auge da crise, no auge do tempo difícil e diz: olha, o Senhor é com você. E ele para e responde: mas se Deus é comigo, por que isso tudo está acontecendo? Porque tudo isso me sobreveio, porque tudo isso aconteceu na minha vida. Aonde estão as maravilhas que os meus pais diziam quando Deus os tirou do Egito? Gideão vai dizer para aquele anjo assim: olha, eu não sinto que Deus está comigo, porque é só luta, é só dificuldade, é só batalha. Parece que Deus foi bom para os outros, mas para mim não. Era isso que ele estava dizendo. Uma sensação de que a vida não ia à frente. A mesma coisa acontece um dia na vida de Elias. Elias, após exercer seu ministério, após fazer tanta coisa, entra num quadro de desânimo. E ele vai entrar num deserto, sentar embaixo de uma árvore e dizer para Deus assim: chega, eu não quero mais, eu quero a morte. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu tenho sido tão zeloso contigo, eu tenho lutado pelas suas causas, todo mundo se desviou, todo mundo fez altares e agora todo mundo quer me matar. Chega, eu não quero mais viver, eu não quero mais isso. Em outras palavras, Elias estava se sentindo sozinho. Aquele que lutava sozinho, aquele que fazia tudo e parecia que era tudo contra ele, que para ele era mais difícil, que para ele as coisas eram mais complexas. E ele sentia isso que às vezes a gente sente, de parecer que para nós é difícil, de parecer que para nós as coisas são mais complicadas. A Bíblia nos mostra que, embora algumas vezes a gente não consiga perceber, mesmo que a gente não perceba, Deus está atento aos nossos sofrimentos. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus, quando chama Moisés, ele diz assim: eu tenho visto o sofrimento do meu povo por causa dos algozes do Egito, e eu sei o quanto eles estão sofrendo, por isso eu vim para libertá-los. A fala de Deus é: olha, eu estou vendo o que está acontecendo, eu sei o quanto eles estão sofrendo e por isso eu vim. A mesma coisa acontece com Agar em Gênesis 21, onde Agar é despedida, é mandada embora no deserto para morrer junto com seu filho Ismael. E a um determinado momento da caminhada, ela percebe que as forças iam embora, a água acabou, o alimento acabou e ela estava na rota da morte. E ela não conseguiria ver seu filho morrer diante dos seus olhos. Então ela decide botar ele embaixo de uma árvore e andar a uma distância de 500 metros ou a um tiro de flecha, como diz algumas versões. E Agar, no seu desespero, recebe a visita de um anjo. E o anjo diz assim: Agar, não temas, porque o Senhor ouviu o choro do menino, aonde tu o deixaste. Agar, naquela circunstância, podia não imaginar, mas Deus disse: olha, através do anjo, Deus está vendo o seu sofrimento. A Bíblia nos mostra que há uma verdade absoluta, que sempre chega o dia de Deus intervir na nossa vida. Sempre chega o momento da ação de Deus. Sempre chega o momento de Deus colocar um ponto final. Em algumas histórias, chega o tempo de Deus começar um novo parágrafo na nossa história de vida. E foi isso que aconteceu no texto que nós lemos, na história do profeta Jonas. Versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio ao profeta Jonas.
O termo palavra aqui no hebraico significa convite, significa chamamento ou uma proposta. Repare que no meio da sua vida, no meio da jornada da sua vida, no meio das circunstâncias da vida, Deus chama Jonas para fazer um negócio, uma parceria, para começar um novo projeto. E esse texto aqui vai nos ensinar algumas lições sobre o chamado de Deus para a nossa vida, que nós precisamos ficar atentos para desenvolvê-los e viver o que Deus nos chama agora, nesse dia, nesse minuto, porque o relógio de Deus não para. A primeira lição que esse texto nos ensina a respeito do chamado de Deus é que Deus chama os improváveis. Versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Repara que interessante. No meio de uma nação inteira, Deus decide chamar Jonas. E por que Jonas? Por que Deus olhou para ele em meio a tantos? Porque Deus o chamou em meio a muitos. Quando a gente olha para a vida de Jonas, nós vamos perceber que Jonas era um homem improvável aos olhos do homem. Era aquele que ninguém esperava que saísse algo de bom dele. A Bíblia nos fala que Jonas viveu no ano 790 a.C. E Jonas, ele viveu e exerceu seu ministério com alguns profetas. Haviam profetas que eram contemporâneos de Jonas, e dentre eles havia Eliseu, Amós, Oséias, homens que viveram coisas extraordinárias, homens que avançaram, que foram fortes, que marcaram presença. Jonas foi contemporâneo deles, profetizou e trabalhou na mesma época, na mesma circunstância, naquele momento. E por que Deus escolhe Jonas? Quando nós olhamos para a vida de Jonas, nós vamos perceber que Jonas, ele era um homem completamente desqualificado. Primeiro, Jonas tinha um coração inquieto, irritadiço. Uma das coisas que nós mais vamos ver no livro de Jonas é Jonas reclamando da vida, é Jonas se queixando, é Jonas brigando, é Jonas murmurando, é Jonas indo com seu temperamento difícil. Jonas tinha um coração inquieto, ele era um cavalo indomável, como se diz. Mas Jonas também, ele não tinha preparo teológico suficiente. Quando nós olhamos no capítulo 3, no versículo 4, o grande sermão de Jonas tinha apenas 5 palavras no hebraico. Ele diz assim: dentro de 40 dias, Deus vai destruir a cidade de Nínive. Essa foi a pregação de Jonas. Repare que Jonas não tinha poder de argumento, não tinha extensão de conteúdo. Jonas não tinha uma mensagem teológica de revelações e nada. Jonas tinha uma palavra curta, direta, pequena. Ele não tinha capacidades, ele não tinha formação acadêmica suficiente. E além disso, Jonas também era um homem completamente desmotivado. Se nós olharmos ao longo do livro, e depois eu te aconselho a lê-lo porque é um livro pequeno, Jonas desanima ao longo da sua jornada inteira. Começa, para, inicia, desiste. E Jonas tem um agravante. Jonas é o único homem na face da terra que fazia tudo para a sua vida dar errado. Se você olhar a história dele, você vai ver que Jonas fez de tudo para não dar certo. Ele tentou errar, falhar, fracassar o tempo todo. Jonas era um improvável. Jonas era alguém que ninguém imaginaria que Deus iria chamar e fazer alguma coisa através dele. Mas a Bíblia nos diz que Deus escolhe Jonas e faz com que Jonas tenha um sucesso tremendo. Jonas ganha uma cidade inteira, uma metrópole. Jonas
é um exemplo de um avivalista. Alguém que ganha uma cidade inteira numa pregação, em uma noite, que vive algo extraordinário. E é interessante pensar nisso, porque a gente percebe que a lógica de Deus, na maioria das vezes, não é a nossa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 diz assim: porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Repare que a lógica de Deus não é a nossa lógica. Deus não faz da mesma forma que a gente pensa que Ele deveria fazer. E a gente vai ver que essa história se repete ao longo da Bíblia. Deus chama e escolhe muitos improváveis. Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente lembra que Davi era alguém que nem a sua família pensava que sairia alguma coisa boa dele. Quando o profeta chega, Davi não estava mais no lugar onde os seus irmãos estavam, esperando a visita do profeta Samuel. A mesma coisa vai acontecer com o próprio Elias. 1 Reis capítulo 17 diz assim: Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade. Essa é a única referência que existe sobre Elias. Interessante pensar que Elias era um homem desconhecido. Tisbe era um vilarejo muito pequenininho na cidade de Gileade. Um lugar desconhecido, um lugar anônimo. Elias era um homem desconhecido, sem linhagem profética, um homem sem fundamentos, sem bagagens teológicas, históricas. Vem de um lugar desconhecido para exercer um ministério. Deus sempre chama os improváveis. E eu não sei se você já se perguntou por que Deus escolhe pessoas improváveis, por que Deus escolhe aqueles que são rejeitados, por que Deus escolhe aqueles que são humilhados para fazer algo diferente, para exercer o seu ministério. A resposta é porque Deus é soberano na história e no curso das nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai se queixar a Deus de um espinho na carne, de algo que o incomodava, e a lógica de Paulo aqui era dizer para Deus assim: olha, eu tenho um problema, eu tenho um espinho que me incomoda, e se isso não sair vai dificultar a minha vida na obra, vai dificultar o meu progresso. Mas Deus fala para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus vai dizer para Paulo assim: Paulo, aonde você for fraco eu serei forte, aonde você não conseguir eu irei fazer por você. Muitos que Deus chamou eram pessoas que não se viam capazes, eram pessoas que não enxergavam virtudes dentro de si. Quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que Moisés fala é: eu não sei falar. Quem sou eu? Mas Deus responde o que para Moisés? A minha presença irá com você. Em outras palavras, Deus fala para Moisés assim: olha, eu não estou querendo ver seu currículo, eu não estou querendo ver sua habilidade, o que importa é que eu vou com você, e eu serei com você. E esse será o segredo do seu sucesso. Jeremias diz para Deus assim: olha, eu sou só um menino, eu não sei falar. Jeremias tinha seus 26 anos, 24, 26 anos nessa época. Não era um menino, mas ele se achava incapaz, imaturo. E Deus diz para ele: olha, não diga que você é um menino, porque aonde eu te mandar você irá, e o que eu disser você falará. Todos esses que olharam e falaram: olha, eu não posso, eu não sou capaz, Deus nunca olhou para eles para dizer: olha, você tem essa ou aquela virtude. Não. Deus simplesmente dizia: eu serei a sua garantia. Josué, diante daquela enorme batalha,
tinha à frente, Deus diz assim, olha, seja forte e corajoso, porque eu farei você herdar a terra que eu prometi aos antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Isaías capítulo 40 diz que Deus é aquele que faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. É por isso que Deus chama os improváveis, porque é Ele que conduz o processo. Uma coisa interessante é que muita gente pensa que o livro de Jonas trata-se apenas da história do peixe, onde ele é engolido pelo peixe. Que esse é o tema central do livro, a história. É claro que esse é um momento grandioso, épico, uma história tremenda. Mas a verdade central do livro de Jonas é a soberania de Deus. O livro, do começo ao fim, vai mostrar que Deus é soberano, que é Ele que controla as coisas, que é Ele que controla a natureza, que é Ele que controla os caminhos, que é Ele que controla as direções e que é Ele que faz com que as coisas saiam como Ele quer ao final de tudo. Se a gente olhar, Deus mandou uma coisa para Jonas, Jonas não quis fazer, mas no final ele acabou fazendo. Deus é soberano. E a gente aprende aqui que Deus também é soberano na nossa vida. E se Deus te chamou para algum propósito, seja esse propósito familiar, profissional, seja nos seus estudos, seja de uma vocação ministerial, ainda que você seja um improvável, ainda que ninguém dê valor a você, ainda que ninguém acredite em quem você possa se tornar, se Deus te chamou, Ele irá garantir com que você complete a sua jornada e com que você vença todos os processos. Jonas era um improvável. Deus o chamou e Jonas conseguiu, não por causa dele, mas por causa da soberania de Deus. Às vezes a gente quer escutar as vozes que nos mandam parar. Às vezes nós temos um problema de comparações. Olha, eu não sou como fulano, eu não falo como ele, eu não tenho a beleza dela, eu não tenho a capacidade intelectual de tal pessoa, eu não sou assim, eu não sou assado. E a gente se compara muito. Mas Deus nunca deixou ninguém se comparar na Bíblia. Ele só dizia assim, olha, eu estarei com você. E ponto final. Você só precisa de mim. Você não precisa de outra coisa, você não precisa de outro projeto, você não precisa de mais nada. Você só precisa de mim. Se você é um improvável ou alguém que as pessoas acham improvável, saiba que é pessoas como você que Deus escolhe, é pessoas como você que Deus quer para fazer algo grande. É por isso que dentro de você há uma chama que arde, algo que fala com você e algo que conduz a sua vida de uma forma diferente das outras pessoas. A segunda lição que nós aprendemos aqui sobre o chamado de Deus para a nossa vida é que o chamado de Deus exige de nós sairmos das nossas zonas de conforto. Vamos ler o versículo 2. Diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas recebe um convite para mudar a sua localização, mudar a sua geografia, mudar o seu destino profético. E é interessante pensar nisso, porque Jonas viveu num período muito difícil da sua nação. Jonas ele viveu numa cidade ao norte de Israel, num tempo que a sua nação estava dividida entre dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, e Jonas estava no Reino do Norte, no ano 790. O Reino do Norte, ao qual Jonas pertencia, era marcado por muitos problemas. O Reino do Norte teve uma dinastia de 19 reis. 19 reis passaram pelo Reino do Norte, em períodos e ciclos. E todos eles, sem exceção, foram maus, perversos e idólatras.
todos os reis se corromperam e fizeram com que o povo se corrompesse. Por isso o Reino do Norte enfrentou muitos problemas, crises, ameaças, escassez de mantimento, instabilidades das mais diversas, por causa do problema dos reis, da forma de governar, da distância de Deus. Mas no período de Jonas, que era o reinado do rei Jeroboão II, o Reino do Norte estava vivendo em paz, estava desfrutando de um pouco de prosperidade e até de uma expansão territorial. O Reino do Norte estava vivendo algo que nunca tinha acontecido. Uma conquista financeira, conquista de território. E esse período bom tinha sido profetizado pelo próprio Jonas. O livro de 1 Reis, no capítulo 14, versículo 25, diz assim: Foi ele em quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efá. Repara que o livro de Reis vai dizer que Jonas foi o profeta que disse que o Reino do Norte ia conquistar, que Jeroboão II ia conquistar, ia ganhar um território. E ele fez, isso aconteceu. E repara o seguinte, Jonas agora está vivendo num momento bom. A nação estava indo bem, crescendo, prosperando, conquistando o território dos inimigos. E toda essa maravilha tinha sido profetizada pelo próprio Jonas. Ou seja, ele tinha total prestígio. Porque pensa comigo, se até aqui tudo tinha sido mal, se levanta um homem que diz assim, olha, Deus vai mudar isso, vocês vão vencer, e isso acontece, todo mundo ia olhar para Jonas de uma forma diferente, e foi o que aconteceu. Jonas tinha prestígio no Reino do Norte. Ele era famoso, ele não era um qualquer. Quando a gente olha o livro e a história dele, pensa, olha, esse aqui foi um homem que não teve sucesso nenhum. Mas Deus usou ele e cumpriu a palavra. E agora que Jonas está no seu conforto, está no prestígio máximo, Deus chama ele e diz assim, Jonas, vá depressa para a cidade de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. E Nínive era uma tremenda cidade. E os assírios eram conhecidos por ter uma população grande, um exército muito numeroso, e eles foram os primeiros a trabalhar com minérios e a desenvolver armaduras mais fortes, armas mais poderosas. E eles também eram conhecidos pela crueldade com que atacavam seus inimigos e a maldade com que faziam com outros povos. Nínive aqui representava uma grande ameaça, porque era um povo forte, tinha as melhores armas, tinha os melhores soldados, e eles eram extremamente perversos. E agora Deus diz para Jonas assim, olha, corre para lá, prega para aquele povo, porque eu estou vendo a maldade demais deles lá. Jonas de repente recebe uma missão extremamente difícil, algo duro, e queria exigir de Jonas deixar o seu conforto, deixar o seu prestígio, deixar a sua fama para enfrentar uma pedreira. É interessante olhar para isso e perceber que o chamado de Deus sempre vai exigir de nós deixarmos as nossas zonas de conforto. Viver o que Deus quer para mim vai exigir deixar para trás algumas coisas que são aparentemente confortáveis e prazerosas. Zona de conforto é definido como um lugar de segurança ou um lugar de proteção. É aquele lugar que você se sente bem, protegido, amparado, seguro. A psicologia diz que a zona de conforto é aquele lugar onde você observa que não é tão bom a ponto de você ficar satisfeito, mas que também não é tão ruim
a ponto de você desistir dele. É o mediano, é o morno, é o meio termo. Aquele lugar onde você fica no meio do caminho. Mas se a gente quer viver o novo, ou quer viver algo extraordinário em Deus, nós vamos precisar deixar para trás seguranças, proteções, zonas de conforto. Toda pessoa que viveu algo novo em Deus, que viveu coisas extraordinárias, precisou ter a coragem de deixar coisas para trás. O chamado de Abraão, Deus fala para ele em Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da sua terra, sai da sua casa, do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não sei se você já pensou por que Deus faz isso com Abraão. Abraão tinha um pai extremamente famoso, que era fabricante de ídolos, de imagens. E Abraão vivia na riqueza da Mesopotâmia. Abraão era famoso, sua família era rica, sua família era conceituada, seu pai era conhecido. Mas Deus diz para ele assim, Abraão, você quer viver algo novo comigo? Você quer viver uma história grande? Deixa para trás suas seguranças emocionais. Deixa para trás esse apego que você tem a seus pais. Você precisa agora sair, cortar o cordão umbilical. Você precisa agora avançar. A sua segurança agora vai ser eu. A sua garantia será eu, o Senhor. O texto diz que Abraão sai, deixa para trás as suas seguranças e se transforma no pai de uma grande nação, do pai da nação de Israel, um homem que começou um projeto maravilhoso nessa terra. Israel é um país maravilhoso, um país como nenhum outro há. A mesma coisa acontece com Josué e Caleb. Números capítulo 13 diz assim, que eles vão e espiam a terra. E Deus fala para os dois, olha, a terra que eu vou dar a vocês é uma terra boa, ela mana leite e mel, ela flui, prosperidade de mantimento, riqueza, fartura, o que você planta dá, isso significa leite e mel, coisas boas. Mas saiba de uma coisa, é uma terra de gigantes, tem cidades grandes e fortificadas, e tem os Enaquins, que eram os gigantes, os homens altos, os homens grandes lutadores. Deus estava dizendo para eles, olha, vocês vão entrar numa coisa boa, mas as suas seguranças vão ficar para trás. Vocês vão precisar depender de mim agora. Todo mundo precisou deixar para trás coisas para avançar. Paulo diz em Filipenses 3,7 assim, olha, que ele era o homem mais capacitado do seu tempo, um dos judeus mais fervorosos, o que estudou nas melhores escolas. Ele diz, olha, estudei aos pés de Gamaliel. Gamaliel participou das escolas de Sócrates. Paulo foi da melhor categoria de estudo, de ensino, de habilitação, de piedade. Mas ele diz, olha, o que para mim era lucro, eu deixei para trás como esterco, por causa de Cristo. Paulo disse, olha, larguei tudo para trás, minha fama, meus estudos, minha capacidade, minha articulação no ambiente judaico para viver o que Jesus estava me chamando. Sabe, às vezes você, como eu, quer viver algo novo, quer avançar na vida, quer viver o que Deus está te chamando, mas tem medo de dar passos ousados, tem medo de ser corajoso e obediente. Mas zona de conforto, ela pode me dar segurança, sim, mas ao mesmo tempo aquilo que me dá segurança me aprisiona. Às vezes construímos muros para nos proteger, para depois de muito tempo perceber que aquilo que me protegia era o que me escravizava. E nem sempre o que você acha que é bom é algo que vai ser realmente bom na sua vida.
Por isso o chamado de Deus exige deixar para trás suas seguranças, suas zonas de conforto, a comodidade, para começar a fazer coisas que nós nunca fizemos, a acreditar diferente, a ter uma fé diferente, a avançar diferente. É preciso ter coragem para viver algo novo. É preciso ter coragem para avançar nos seus estudos. É preciso ter coragem para tentar o que ninguém nunca tentou na sua família. É preciso ter coragem para começar uma nova história. É preciso ter coragem para recomeçar a vida. É preciso ter coragem para viver o novo. E é preciso ter coragem para obedecer o que Deus tem nos chamado a viver. Mike Murdock, um pastor americano, diz assim: se você quer ter o que você nunca teve, chegou a hora de você fazer o que você nunca fez. Um dos reformadores dizia assim: olha, fé para mim é dar o primeiro passo e depois esperar que Deus coloque o chão. Porque diante das circunstâncias que eu vivo, eu não sei como vai ser, mas eu preciso aprender a confiar e a seguir adiante. Olhe para a sua vida e se pergunta aonde você parou. Aonde você paralisou? Será que você paralisou no dia que você se decepcionou com alguém e seu coração se fechou? Será que a sua paralisia foi o dia que você ouviu que você não conseguiria aprender, estudar, seguir em frente, por isso você não consegue começar mais algo novo? Será que você parou no dia que você se decepcionou? Chegou a hora de deixarmos para trás essas proteções para viver algo novo. Foi o que Deus faz com Jonas. Agora eu vou te levar para algo novo, Jonas. Lá você não tem um prestígio, lá você não será conhecido. Mas Jonas não sabia que ele seria tremendamente usado naquele lugar. Assim, talvez, por você e eu não sabermos o que será, o que Deus está chamando, como vai ser o pormenor das coisas, a gente está paralisado de dar um passo. Mas quando chegarmos do outro lado, nós vamos saber que foram as melhores decisões e atitudes que nós tivemos. Por isso, se tem algo que Deus está falando para você fazer, faz agora. Não espere o amanhã. Não espere o daqui a pouco. Seja corajoso, tenha atitude, tenha posicionamento no que Deus fala com você. É fácil falarmos para o outro, mas a gente precisa pegar a enxada e puxar para a gente. O que eu tenho que fazer agora, hoje? Quais as decisões que eu preciso tomar? O que eu preciso me libertar para viver o chamado de Deus? Isso que Jonas faz, é sair da zona de conforto. A terceira e última lição que nós aprendemos nesse texto é que o chamado de Deus vai exigir de nós lidarmos com os nossos sentimentos, lidarmos com as nossas emoções. Vamos ler o versículo 3, que diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que para viver o que Deus me chamou, eu preciso saber lidar com as minhas emoções. Eu preciso ser estável emocionalmente. Repare que quando Deus chama Jonas para viver algo novo, Jonas entra em crise. Ele nem responde a Deus, ele simplesmente foge. O texto diz, olha, Jonas fugiu da presença do Senhor. O texto fala que Jonas pegou um navio para ir para Tarsis, e Tarsis era na Espanha, era o lugar mais distante que os navegadores já tinham navegado pelo mundo. Ou seja, Jonas falou, olha, eu vou para o fim do mundo, eu vou fugir de tudo,
Às vezes a gente tem essa vontade, olha, eu vou largar tudo, vou chutar o balde, eu vou sumir no mundo. Foi o que o Jonas fez. Ele não só pensou, ele praticou. Mas por que Jonas faz isso? Porque Jonas tinha uma crise interna, tinha uma crise no seu coração. E a crise de Jonas era por causa das suas emoções. O livro todo de Jonas vai mostrar ele sendo instável, reclamão, murmurador, teimoso. Jonas era uma pessoa que não aceitava ser contrariado. Era aquela pessoa que achava que sabia o que estava falando, que a verdade dele era a verdade absoluta. Mas Jonas tinha um outro problema. Jonas tinha um problema de lidar com o perdão. O texto nos mostra que Jonas não conseguia aceitar a ideia de Deus salvar o povo de Nínive, de Deus converter aquela gente que era má. Jonas queria vingança, Jonas queria que eles morressem, Jonas queria que eles fossem para o inferno. Essa era a vontade dele. No capítulo 4 ele diz assim, para Deus: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aqui Jonas está brigando com Deus, depois que o povo se converte. Jonas está dizendo, olha, eu sabia que você ia fazer isso, eu sabia que você ia ser bom, eu sabia que você ia perdoar aquela gente, você promete fazer o mal, mas depois você fica com pena e volta atrás. Foi por isso que eu fugi. Jonas não sabia lidar com seus sentimentos. Jonas tinha muita raiva, Jonas tinha muito remorso, Jonas tinha falta de perdão gravada no seu peito. Jonas pensava em vingança. Mas o que Jonas não sabia, que as suas dificuldades emocionais eram a causa de muito sofrimento da sua vida. Por causa do seu temperamento, por causa das suas emoções, Jonas sofreu muito. Ele sofreu no barco, ele colocou a vida das pessoas em risco, quando aquela tempestade veio por teimosia dele. Foi engolido pelo peixe. Por causa da sua maneira de ser, Jonas dificultou sua vida, dificultou a vida dos outros por causa da sua maneira de ser. E às vezes a gente não percebe o quanto que nós somos problemáticos, almáticos, teimosos. E a gente não tem a coragem de olhar ao redor e ver que o filho está sofrendo, que a família está sofrendo, que as finanças estão indo mal, porque a gente é instável, teimoso, cabeça dura. Era Jonas. Tinha falta de perdão, ele tinha ódio dos ninivitas. Ele queria que eles morressem. Mas isso só lhe causou dores e sofrimentos. E às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e revisar os nossos sentimentos. Sentimentos, emoções se resolvem com decisões. Não adianta muita conversa, não adianta muita explicação, você precisa decidir. E isso é algo que ninguém pode fazer por você, por mais que te ame. Nós precisamos decidir mudar, decidir caminhar diferente. Mas acima de tudo, a gente precisa decidir perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu escolho não sofrer mais. Eu escolho não carregar mágoa. Eu escolho não permitir que essas coisas me escravizem. Isso quer dizer que você nunca mais vai lembrar do que aconteceu? Não, você vai lembrar. Você só não vai mais sofrer por isso. E a gente precisa decidir. Jonas sofreu demais. Atrapalhou sua vida.
O que poderia ter sido da vida desse homem se ele tivesse aceitado resolver suas emoções? Mas ele preferiu ser teimoso, olhar como só ele tivesse certo no mundo, certo na vida, e deixar tudo morrer ao seu redor, até mesmo a sua própria vida. Jesus nos ensina que para vivermos o chamado de Deus é necessário um coração novo. Mateus 9, 16, 17, ele diz assim: olha, ninguém coloca um vinho novo numa vasilha de couro ou num odre velho, porque o vinho novo vai arrebentar o odre, ele vai se perder. O novo nunca vai chegar enquanto meu coração estiver velho, enquanto as emoções velhas me dominarem. A gente tem muito problema de crenças limitantes. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso não é assim, isso não é assado. Mas o Evangelho nos chama a mudança de mente, de mentalidade, de realidade, de enxergar as coisas pelo óculos de Deus e não meu. E chega um momento que a gente precisa se decidir sarar. A cura vem com decisão, não com emoções, não com sentimento, não com argumento. Eu preciso escolher. Jonas não escolheu isso. Sofreu, reclamou. E termina sua história de uma maneira diferente dos outros profetas. Jonas começa mal e termina mal, porque ele não sabia lidar com as suas emoções. E a gente precisa olhar para esse texto e nos lembrar que Deus está nos chamando para um tempo de cura. Deus está nos chamando para um tempo de transformação. O chamado de Deus também exige de nós lidarmos com as nossas emoções. A gente precisa deixar de ser muito carente, muito apegado às coisas, sentimentalmente escravo dos outros. Aprenda a ser livre. Aprenda a ter um coração em paz com Deus. Mas sabe, às vezes o que falta para nós é deixar Jesus verdadeiramente entrar no nosso coração. É pedir Jesus para nos libertar das algemas que nos prendem emocionalmente, espiritualmente. E às vezes a gente precisa falar: Senhor, eu preciso da cura, eu preciso da transformação, eu preciso desse milagre. Entra na minha vida, transforma meu coração. Há uma decisão que nós precisamos tomar, que é uma escolha por uma vida em Cristo. Às vezes a gente precisa olhar para a nossa vida e falar: eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu preciso quebrar meus preconceitos, eu preciso quebrar minhas barreiras, eu preciso de Jesus na minha vida. E Jesus vai começar uma mudança na nossa história. Isso é uma mudança de fé? Sim. Isso é uma mudança de coração? Sim. Isso é uma mudança de vida. O chamado de Deus vai exigir de nós entendermos que nós somos improváveis. Talvez ninguém pensaria na vida que eu fosse um pastor. E eu nunca pensei, até virar um pastor. O chamado de Deus vai exigir de nós sair das zonas de conforto da vida. Decisões. Decisões transformam destinos. Mas o chamado de Deus também vai exigir de nós curar o coração. Essa noite eu quero aproveitar esses minutos que eu tenho para a gente orar. Se você que está me ouvindo deseja entregar sua vida para Jesus, coloca a sua mão no seu coração, feche seus olhos. Eu quero orar por você que quer dizer sim para Jesus, quer começar uma nova história com Ele. Mas eu também quero orar por você que sabe que tem um chamado, mas se sente preso e atado.
que não consegue seguir, você que tem dificuldade de tomar decisões, ou que tem emoções instáveis e precisa de uma cura. Hoje eu quero orar por cura emocional, para que o Espírito Santo te dê força para decidir e caminhar a sua vida. Fecha seus olhos comigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essa vida que hoje decide se render ao Senhor, se arrepender de maus caminhos, decisões e atitudes e voltar para Ti. Que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor transforme a história, que o Senhor liberte o coração e a mente, que o Senhor dê a possibilidade de um novo caminhar, de uma nova história, da paz da alma. Pai, eu te peço, abraça essa vida hoje para um novo caminho, para um novo tempo. Mas, Pai, eu também oro por aqueles que nesse momento se sentem presos, atados, cuja vida não rompe, cujos caminhos não avançam, pessoas que são presos a traumas, a dores, às lembranças, a instabilidades, pessoas sensíveis demais, pessoas com feridas paternas, com sentimentos de abandono, pessoas com problemas de identidade, não conseguem se ver com os teus olhos. Eu peço que essa noite seja uma noite de cura, de transformação. Arranca, Senhor, tudo que prende. Que toda prisão da sua alma caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito maligno que prende a sua vida, suas emoções, que te atormenta dia e noite, saia da sua vida agora em nome de Jesus. Que toda falta de paz na tua alma cesse agora. Que a paz do Senhor te alcance. Senhor, liberta vidas de traumas, dores, decepções, de frustrações. Arranca o medo do coração, o medo de decidir, o medo de avançar, o medo de tomar decisões. Eu oro, Senhor, para que vidas sejam livres agora das prisões, das pressões, das vozes que perturbam a mente. Seja livre em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto. Eu oro para que dores físicas desapareçam em nome de Jesus, que toda dor, mal-estar saia da tua vida em nome de Jesus, que você seja curado, que você seja curada. Pai, eu te peço, libera bênçãos financeiras a vidas e famílias que precisam, suas causas na justiça, seus processos, negócios a decidirem, contratos a fecharem, resoluções, que o Senhor faça o sobrenatural. Que amanhã seja o dia de respostas para essas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde nesse dia, que te dê uma semana de bênção, em nome de Jesus. O YouTube está quase caindo, o Instagram está quase caindo na live. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.